Olá, povo de Deus, bom dia, paz do Senhor. Estarei aqui mais uma vez meditando a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 38. Vou ler do 38 vou ler o versículo 30, o capítulo 38, o versículo do 1 ao 3, para a gente fazer um resumo da história de Ezequias. Ezequias, creio eu que muitos bons de Bíblia sabem quem foi o rei Ezequias e o que foi que aconteceu na vida dele, por ele ser uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que sempre eu falo, uma pessoa que teve crédito com Deus. E olha a consequência boa quando a gente tem o crédito com Deus, quando a gente tem a aliança forte com Deus. A gente não perde nada, só ganha, porque nossa vida é de altos e baixos. E independente da gente estar buscando a Deus, sempre vai vir as quedas, vai vir as fraquezas, mas a gente precisa ter o crédito com Deus que Ezequias teve. Vou eu ler aqui para o vídeo não ficar grande demais, que fala assim: a doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Olha que palavra abençoada. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra de ti, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui vai falar que Ezequias foi um rei muito organizado e muito temente a Deus. Perfeito ele não foi, porque perfeito só foi Jesus aqui na terra, só foi Jesus. Mas ele era um rei exemplar, assim como a semelhança de Davi. Mas cada um tem suas dificuldades, cada um tem suas diferenças, que não somos iguais. Assim também os reis não poderiam ser o mesmo, não poderiam ser iguais, cada um tem suas dificuldades, suas diferenças. E Ezequias um certo dia adoeceu de uma doença terrível, a Bíblia fala aqui, enfermidade mortal. E aí Jesus ordenou a Isaías que fosse à casa dele para falar que ele ia morrer, que era para organizar, preparar sua casa, que ele ia morrer. Olha isso. O rei Ezequias foi um homem muito organizado no seu reino, muito temente a Deus, e receber a notícia dessa, olha o psicológico dessa pessoa. Isso pegando por dia de hoje, a gente vê muitos exemplos de cristãos que estão na igreja servindo a Deus, e às vezes aparece uma consequência e ele já joga na cara: olha para isso, eu estou na igreja, não está adiantando nada. Não adiantou nada o que eu servi a Deus, aí vou morrer, eu vou passar por uma dificuldade dessa, uma enfermidade dessa, adiantou o quê? Mas olha aí, quem é de Deus, quem está conectado com Deus, a diferença. E Ezequias foi um homem, segundo a Bíblia aqui que fala, um homem tão correto no seu reinado, que olha quem Deus usou para ir falar com ele. A confirmação: Isaías, um dos homens mais privilegiados da Bíblia, foi o profeta Isaías, porque Deus não usou qualquer pessoa. Por quê? Porque olha a cabeça de Ezequias: eu sou um homem que fiz um reinado bom, eu tenho minha consciência do que eu agradei, o tanto que eu agradei a Jesus. Se fosse qualquer um que chegasse à casa dele para dar essa palavra, para falar isso com ele, vocês acham que ele iria acreditar nisso aí? Não ia, porque ele tinha convicção do tanto de coisa boa que ele fez para Jesus, fez para Deus. E o que é que acontece?
Deus é tão maravilhoso, meus irmãos, que ele pegou e botou Isaías para ir, porque Isaías tinha um respaldo grande no contexto bíblico, por ser a pessoa que Isaías era, um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem que era conhecido por suas profecias, um homem muito honrado. E o que é que acontece? Ele enviou Isaías, que disse assim, não, ele vai acreditar e aí vamos ver o que é que vai acontecer. Se ele for de Deus, ele vai clamar a mim, que Deus gosta que a gente clame a ele, que a gente busque ele, que a gente interceda por ele. E foi o que aconteceu. Isaías foi lá, passou a mensagem para ele, ele começou a chorar, e aí agora foi na hora da oração dele. Olha o que ele falou, Jesus, olha o que ele falou, Deus, ele falou, Senhor, lembra de ti, peço-te que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Olha a oração dele. Ele pegou e falou com o Senhor. Disse, Deus, olha o tanto de coisa que eu fiz boa para ti, Senhor. Fui reto com ti. Eu mereço morrer desse jeito? Penso eu. O desespero da família de Ezequias. Vendo uma situação dessa. Mas só que Ezequias era um homem muito temente a Deus, um homem muito com o coração ligado para Deus. Olha o que ele fez. Ele chegou, disse, é eu e Deus agora. Chegou e fez o apelo com Jesus em oração. E isso adiantou, porque Deus às vezes quer ouvir a nossa palavra. Deus coloca a gente em certa situação para a gente se despertar. Só que é assim, muita gente não entende a palavra, que está num processo, Deus está falando com essas pessoas e as pessoas estão dizendo assim, não estou pronto ainda não para estar falando com Deus, para estar se aproximando de Deus. E aí possa ser que não dê tempo de Deus, às vezes não dá tempo da promessa de Deus se cumprir na vida daquela pessoa, porque o povo tem que dizer assim, quem tem promessa de Deus não morre, de verdade não morre, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus não precisa ficar se humilhando para nós é quem tem que se humilhar para Deus. E eu entendo uma coisa, quando Deus está usando várias e várias pessoas para falar com a gente, e a gente não está dando ouvido, isso é tipo a humilhação de Deus. Deus está se humilhando a nós, que nós nem não tem necessidade de Deus se humilhar a gente é que tem que se humilhar a Ele. Então o que é que eu entendo? Se Deus usa alguém para falar com nós, é porque nós já está num limite alto, nós já está como se diz, nós já está no vermelho ali. O que é que tem? Nós temos que entender a mensagem e falar com Deus. A gente tem que buscar Ele. E o que é que acontece? Ezequias tinha crédito suficiente com Deus, porque ele, na oração dele ele falou das coisas boas que ele fez. E se nós for orar com Deus, e aí quando nós for apresentar nossas coisas para Deus, nós vamos apresentar o quê? Nós temos que apresentar o que nós tiver, porque Deus conhece a gente. E se a gente não tiver nada de bom? Entendeu? Se a gente não tiver nada de bom, como é que vai ficar a situação? E Ezequias orou, Deus respondeu e falou, Isaías, volta lá e acrescenta para ele, fala para ele que eu acrescentei mais 15 anos de vida. E o que foi que aconteceu? Ele acrescentou, por quê? Porque ele era temente a Deus. Deus acrescentou porque era temente a Deus. Então não deixa chegar essa situação da gente estar se humilhando. Vamos servir a Deus de verdade.